Cara, o tanto que eu falo sobre o Rover não é brincadeira, sem meme. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre a evolução do Rover e como ela foi absurda. E eu não tô brincando, cara. Nem parece que algumas atualizações atrás ele tava apanhando pra Eileen. E vamos concordar, a Eileen não é uma das personagens mais fortes que existe. Bem, eu sou o Rover e serei seu humilde apresentador. Que foi? Não esperava por essa, né? Brincadeiras à parte. Cara, o próprio Rover teve uma evolução muito extrema em Wuthering Waves. O que faz sentido, porque toda hora ele tá sendo colocado a teste. Se ele não evoluísse, ele com certeza ia acabar morrendo em um desses confrontos. Seja direto ou indiretamente. Rover saiu de enfrentar inimigos meia tigela, testes fracos e elite para bosses de Dark Souls. Mano, o Rover é foda, mano. Não tenho nada a dizer sobre isso. O crescimento do Rover é dado como fora do normal, vamos dizer assim. Porque se a gente for ver Resonators normais, entre muitas aspas, se temos os 4 estrelas, que seriam Yang Yang, eles não têm uma evolução tão grande. Mas em todo combate que o Rover participa, ele está se autodesenvolvendo, criando maneiras de melhorar o seu próprio combate e refiná-lo, para um dia chegar no auge que ele já esteve. E eu digo mais, talvez até mesmo ultrapassá-lo, pois ele é um dos personagens que mais tem potencial, pois ele não está sofrendo de estado de overclock quando usa muito seus poderes, e tem uma variação muito grande de elemento. Atualmente ele só tem 3, mas logo logo ele terá múltiplos. Quase todos, vamos dizer assim. E sempre ele está criando novos meios de extrair um máximo potencial dos seus elementos. Uma prova disso é o próprio elemento Spectre, que antes ele usava para diminuir a velocidade de seus inimigos, ou suas movimentações. E hoje em dia ele diminui até mesmo a velocidade de ataques dele. Enquanto o Havok, para ele extrair o máximo de potencial desse elemento, ele criou uma arma própria para ele. E convenhamos, essa foice causa um estrago danado. Fora as penas teleguiadas que ele lança, tendo uma boa variação de curto e longo alcance. E vamos falar do aéreo também, onde ele criou uma nova movimentação para lidar com esse elemento. Você entende? Comparação ao Rover que só usava o Spectre, e se pegassem eles desprevenidos, ele possivelmente estaria ferrado. O Rover de hoje em dia tem uma experiência muito mais grande em combate. Claro, não chega na metade da experiência que tem no passado, mas ele está construindo isso pouco a pouco. O Rover, quando só tinha posse do elemento espectro, ele perdia pra caramba pra alguns personagens, pois ele não usava seu espectro de modo ofensivo, e sim mais defensivo, diminuindo a velocidade do seu oponente. Até porque não tinha tanto impacto os golpes dele. Hoje em dia, o Rover pode causar grandes danos a qualquer pessoa. Lembrando, o que a gente tá vendo agora talvez não seja nem o auge dos Resonators. Nós vimos a Cartete, a segundo despertar, e o potencial de um segundo despertar. Só que, convenhamos, nós só estamos na segunda região. Então imagina o quanto oponente forte a gente vai encontrar por aí. E eu não duvido que no mundo de Wuthering tenha um personagem mais forte do que os Sentinelas. Porque a Forovola, do jeito que ela mencionou, existe planos para lidar com Resonators de Sentinela. Que convenhamos, são pelo menos uma das entidades mais fortes do mundo de Wuthering. E o próprio Rover tá batendo de frente com essas entidades. Entidades, entre aspas, que seriam as magistradas. Cara, o oponente que o Jinwan enfrentou, algo me diz que ele é um cara muito forte. Tipo, muito forte mesmo. Ao ponto, se o Rover encontrar ele agora, talvez o Rover que derrotou a magistrada da região de Renacita perderia pra ele. E eu tô colocando muita moral pra esse personagem. Eu sei, ele não apareceu ainda, mas é isso que eu tô crendo. Cara, o tanto de que o Rover evoluiu não é brincadeira, mas o tanto que ele ainda pode evoluir é sacanagem, cara. O power scaling do mundo de Wuthering é totalmente desequilibrado. Certo que eu comparei o Rover com personagens 4 estrelas, que são Resonators meio básicos, sabe, normal. Tipo, tem um monte deles. Mas comparado com o Resonator 5 estrelas, a evolução dele ainda continua sendo absurda. Tipo, eu acredito que os personagens de Wuthering treinam para ficar mais fortes. Por exemplo, talvez a Yang Yang, se a gente rever ela no futuro, talvez ela esteja mais forte do que ela é hoje em dia. A mesma coisa com Jinwan e outros personagens. Inclusive, o duplo de despertar pode, nossa, dar muita possibilidade de muita coisa acontecer. Mas continuando. Eu acredito que nenhum desses personagens vai ficar parado.
visto que a própria Cartetia vai começar a treinar para querer superar o Rover. Deixando claro que o poder do Uterin não é algo fixo, tipo, se nasceu com esse poder, esse nível de poder, você vai ficar com esse nível de poder para sempre. Não. Se ele treinar ou desenvolver uma técnica melhor, ou um próprio refino melhor com a sua própria ressonância, ele com certeza se tornará alguém forte. Visto que o próprio Rover faz isso toda vez que ele entra em batalha. Ele se tornou um combatente muito experiente, sabendo lidar com certas situações de dificuldade. E sempre procurando refinar suas técnicas ao máximo. Visto no próprio elemento que ele usa, o espectro, que antes ele usava para diminuir a velocidade dos outros e hoje em dia diminui até os ataques. Que cara, eu tô até surpreso com isso, mano. Eu nunca pensei que o Rover usaria dessa maneira. Mostrando que ele tem uma bela inteligência em batalha. É da hora ver o personagem evoluindo não só em força, aumentando seus poderes, como ele vai adquirindo experiências em combate e vai ajudar ele no refino e nas estratégias que ele vai usar na luta. E uma coisa que os inimigos do Rover mais tem dificuldade é na variação de ataques dele. Ele consegue variar muito de um ataque para o outro, não mantendo um padrão fixo de combate, que faz o oponente demorar a se adaptar a isso. Como visto pela própria Cartetia, ela estava demorando a se adaptar aos elementos que o Rover usava, porque toda hora ele estava trocando de elemento, deixando a própria Cartetia confusa e em dúvida qual elemento ele ia usar em seguida. Também teorizo que o Rover um dia vai poder fundir seus elementos, tipo usar ao mesmo tempo duas ressonâncias, no que seria interessante ver isso, mas talvez seria meio overpowered demais. De qualquer forma, a evolução do Rover é algo incrível de acompanhar. A gente viu ele ir de lá de baixo para um dos combatentes mais fortes que a gente tem hoje em dia. Sem meme, na tier list de personagem mais forte na lore, o Rover com certeza estaria entre primeiro e segundo lugar, pelo menos o que visto até agora. E eu também vou fazer um vídeo sobre o que aconteceria se o Rover lutasse agora com a Frovola, mano. Porque quem não sabe, eu impliquei muito nisso. Porque eu vi muita gente falando, o Rover ganhava da Frovola sozinho, sendo que não ganhava, mano. Infelizmente não. Eu sou main Rover e dói na minha alma falar que ele não ganhava. Porque a Frovola era, querendo ou não, um oponente muito fora do nível do Rover naquele momento. Então, será que o Rover hoje em dia ganha da Frovola? A gente vai saber quando sair esse vídeo. Ou melhor, quando sair a 2.3 ou 2.4. Porque eu acho que o Rover vai ter sua revanche nessas versões. Eu tô achando, tô teorizando isso e eu espero, mano. Bem, é isso. Se você gostou do canal e vai começar a acompanhar ele, por favor, se inscreva. Ou curta o vídeo, porque vai apoiar muito nos conteúdos aqui. Tô tentando sempre evoluir e trazer vídeos diferenciados e não só a mesmice do jogo de Uterin, fazendo personagem versus personagem, ou falando até mesmo mais sobre o personagem e sua personalidade, não abordando tanta lore para não dar spoilers a pessoas que não viram e falando mais do jeitão do personagem. Bem, é isso, eu sou o Rover e vejo vocês no próximo vídeo. Almost time for the final bow, but the symphony between us has only just begun its overture. Hehehehe